Fala galera, aqui é Gustavo Brito, esse é o podcast da Escola de Rebeldia. A gente está hoje aqui com um cara muito especial, um amigo de longa data, Felipe Basílio. O Felipe é cofundador da Bizu, dentre muitas outras coisas. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouco dessa sua trajetória. É um prazer te receber aqui, Felipe. Obrigado vocês pelo convite, tamo juntão. Cara, eu sou cofundador porque acho que sempre né? É sempre um filhinho que vai pro mundo. Hoje eu não tô mais na Bizu, isso é super recente, então fundei a Bizu em 2015 com o Rafa e com o Wagner, dois queridos nessa jornada. E aí saio da Bizu para uma nova história, entrei no Trigo para fazer a universidade corporativa do grupo, desafio super de educação agora, saindo um pouco do mundo direto de gestão de pessoas, como eu sempre vim atuando num lugar mais de recrutamento, etc e tal, e agora para um olhar um pouco mais de desenvolvimento das pessoas, enfim, mas seguindo na mesma linha de lidar com pessoas primeiro de tudo, acho que é isso. Total, cara. Bom, muito legal você falar disso. Eu fiquei na cabeça, o Felipe foi um dos líderes do curso Siga-me na Escola de Rebeldia. Nesse curso a gente fala muito sobre gestão de pessoas, a gente fala muito sobre autoconhecimento, a gente fala sobre autoliderança especificamente. E eu fiquei pensando nesse gatilho com essa tua trajetória no mundo do cuidar das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco de como essa história começou. Qual foi o momento que você se percebeu dentro desse mundo, falar um pouco de repente de como surgiu qual foi o grande chamado da galera da Bizu para esse surgimento dentro do mercado de recursos humanos e como está esse momento atual para você. Tá bom, legal. E o legal, acho que sempre foi uma resposta desde o início assim, da Bizu, que a gente sempre olhou o RH como reconhecimento humano, que é a brincadeira que a gente faz, né? Que o RH não era pra gente ser recurso de nada, a gente acha recurso um negócio meio máquina, assim, né? Tem material de máquina. Exato. A reserva também brinca com isso, com fontes humanas, também é um lugar legal de olhar. Mas assim, Guga, na minha trajetória, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tem um lugar muito analítico assim na sua trajetória. Eu fiz economia, então sempre tinha um lugar muito de análise de dado e tal. Mas eu sempre fui para esse lugar de pensar mais nas pessoas, estar mais com as pessoas, reunir mais as pessoas. Meus feedbacks de ex-chefes e tal sempre foram muito voltados para a minha facilidade, talvez, em lidar com pessoas. Então sempre foi uma coisa natural minha. A Bizu surgiu como uma resposta ao que a gente sentia nas nossas vidas, assim, né? Quando a gente se encontrou na vida, assim, eu, Rafa e Wagner, foi num curso, a gente estava pensando em problemas reais da sociedade, formas inovadoras de resolver esses problemas reais, e o que estava presente em nós três era o descontentamento nos seus empregos, não porque a gente vivia aquilo, mas por já ter vivido ou por ter sofrido o drama de contratar pessoas e aí não saber o que levar em conta, porque é sempre um lugar muito currículo, né? Então aquilo sempre estava muito angustiante assim na gente, né? Então, o olhar da Bizu foi como é que a gente consegue que as pessoas primeiro sejam mais felizes, acho que nas suas vidas, né? E o trabalho, ele é a maior parte, talvez, das nossas vidas, pelo menos em número de horas, a gente cada vez mais... Exatamente, passa 8, 10, 12 horas no trabalho, enfim, que é uma coisa que a gente também não acredita tanto, a gente sabe que a produtividade não necessariamente está ligada a horas trabalhadas, mas foi uma resposta a como é que a gente é mais feliz, como é que a gente preenche os nossos dias de maneira mais alegre, mais satisfatória, e provavelmente isso vai trazer mais produtividade, enfim, mais reconhecimento e tudo que a gente vê como uma trajetória de sucesso, entendendo o sucesso por isso, né? Um sucesso de uma outra forma. Exato. E aí, bom, a gente foi estudar muito o que trazia infelicidade nas pessoas, por que a gente via um turnover muito alto, muito latente no Brasil, muito latente nos jovens, por que a produtividade no trabalho no Brasil era ainda menor, por que as pessoas sentem tédio crônico no trabalho, que é um problema de saúde mesmo, assim, a gente tem que tratar isso como um problema de saúde. E aí, o que a gente resolveu atacar, um dos problemas que a gente resolveu atacar,
é o início desse casamento, né? Assim, o casamento entre uma pessoa e uma empresa, ela se dá em 2, 3 dates, né? Uma coisa meio louca, né? Se a gente se pensar num relacionamento... 2, 3 dates, quando são 2, 3 dates. Exato, porque ainda tem uma escura, você vai passar por um processo de uma empresa de óleo e gás, mas que empresa é essa? Não faço a mínima ideia. Então estão te levando para um encontro que você não sabe com quem. Exato, então é uma loucura, né? E aí, bom, quando é de um formato tradicional, primeiro que você está sendo avaliado por coisas que não necessariamente traduzem quem você é, ou o que você gosta, ou o que você é bom em fazer, né? Mas o que você foi treinado como máquina a fazer. Então, eu sou o melhor em Excel, eu sou bom em PowerPoint, tudo que a gente está sendo trocado pelas máquinas. E aí você é jogado num ambiente que não necessariamente está preparado para te receber, porque ele não sabe quem você é, e ele não sabe respeitar como as pessoas são no dia a dia, né? Então, a nossa inquietude ali em 2014, até a gente lançar o primeiro produto em 2015, foi ser um lugar transparente, né? Assim, um vidro mesmo, né? Tanto para as empresas olharem as pessoas do jeito que elas são, não necessariamente do jeito que elas se vendem ou que elas têm de acesso ao que elas são, né? E para as pessoas enxergarem as empresas do jeito que as empresas são. Porque também tem um lugar muito desigual ainda de uma relação de cima para baixo entre a pessoa e a empresa, né? Então, eu sou a empresa, eu tenho os meus recursos e você tem que se adequar ao que eu preciso. E uma inequidade de disponibilidade de informação. Total. O que a pessoa sabe sobre a empresa é missão, visão, valores, o site institucional e os produtos dela, né? Aí surge coisas como o Glassdoor lá fora para dar uma visibilidade maior, enfim, várias iniciativas de trazer transparência, né? GPTW, Total. fazer uma certificação. Total. Então a nossa inquietude foi, cara, vamos mostrar para as pessoas como as empresas são, então qual é a cultura dessa empresa, como é que as pessoas se portam lá dentro, o que é que elas acham legal, o que é que elas não acham legal. Então a gente tinha um perfil audiovisual nessa nossa plataforma de vagas, foi o nosso primeiro produto. E depois uma análise de personalidade das pessoas, de fato, assim, né? E aí a gente tinha uma ineficiência muito grande no Brasil de como a gente avaliava a personalidade para um modelo de recrutamento. A gente tem métodos que são muito defasados, que são muito difundidos no Brasil. Você pode citar alguns deles? Os mais conhecidos, MBTI, DISC e tal, enfim, eles são validados como análise de personalidade em si, mas quando eles são usados para recrutamento, a Academia dos Estados Unidos, por exemplo, quando olha para eles, não valida a metodologia por várias questões, por serem binários, enfim. Então tem um arcabouço matemático que a gente precisa... Generalistas. Exato. Especialmente o Myers-Briggs. Exato. Amplo demais. Funcionou durante muito tempo, mas hoje a gente não é mais 16 caixinhas. Hoje a gente não é mais só economista, médico, etc e tal. Então, a gente trouxe o Big Five para o Brasil, que era uma metodologia muito difundida no Google, etc e tal. E foi muito legal, assim, nossos aprendizados foram, eles servem muito bem para a cultura brasileira. A gente foi provavelmente a maior base de Big Five no Brasil, então a gente tinha capacidade de tropicalizar, entre aspas, o Big Five, né? Isso foi um fenômeno nos últimos 2 anos. Né? Exato. E aí, cara, assim, a gente depois migrou o produto para virar uma coisa mais para massas mesmo, para empresas grandes. Então, a gente virou uma API que chama, né, um plugin mesmo, para ser só um módulo, tanto dentro de recrutamento e seleção, quanto dentro de gestão de pessoas. Então, sempre sendo esse filtro comportamental que a gente precisava desse olhar. E aí pegou programas grandes de trainee, estágio, Itaú, Gerdau, Whirlpool, etc e tal. E essa história, para mim, se encerra esse ano, assim, a gente deixa... o filhinho, ele vai tomar outros rumos, enfim. E aí eu sigo agora para o Trigo, para um olhar de como é que a gente desenvolve pessoas com esse olhar humano, né? Quais são as essential skills que a gente está chamando, né? Então, quais são essas competências essenciais que a gente precisa para líderes do futuro? Então, a gente tem basicamente grandes estudos já nos últimos 2 anos, tanto aqui dentro quanto lá fora, falando... Dado que a máquina vai trocar a gente por muita coisa, não só mais pelo trabalho braçal, que a Revolução Industrial já fez isso, agora por trabalhos que são programáveis, né? Então, a gente já tem carro autônomo, talvez a gente não precisa mais dirigir carro daqui a pouco. A gente já tem entregas programáveis, enfim, milhares de casos que a gente nem precisa se estender.
Mas eu acho que agora o dilema é o que vai sobrar da gente, né? O que vai sobrar, o que vai restar para a gente fazer. A gente tem um crescimento populacional absurdo para os próximos anos, com a previsão de só estabilizar lá para 2050, chegando a 9,5 bilhões de pessoas na Terra. Então é muita gente com muito... espaços pequenos. Exatamente, em espaços pequenos, cada vez mais aglomerados. E com muita capacidade de fazer coisas, dado que a máquina já está pegando muita coisa para fazer, né? Então, acho que é nosso desafio, e aí tanto a reserva está se debruçando muito bem sobre isso, quanto que a gente quer começar a fazer lá no Trigo, é o que a gente precisa desenvolver para esses seres humanos, tanto para eles se potencializarem, não só na vida profissional, mas como pessoas mesmo, como é que eles melhoram, como é que eles sentem que estão se desenvolvendo e como é que a gente aplica isso no dia a dia de uma empresa como o Trigo, que está lidando com restaurantes no Brasil inteiro, enfim, franquias fora do Brasil, então tem todo um modelo que a princípio é programado de um modelo fechado como franquia e tal, mas que a gente quer que seja super, super, super humano, acima de tudo, né? Muito bom. Pô, legal, Baza. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse ponto dos essential skills. Aqui na reserva a gente fala das nossas 12 competências, que viraram depois 11 competências, mas são competências atitudinais, do que a gente julga ser essencial para o ser humano sobreviver no século XXI e encontrar uma autonomia suficiente para que a gente, mais do que sobreviva, que a gente consiga comatar o nosso potencial criativo depois, quando vier a singularidade, quando a velocidade das coisas atingir, sei lá, cara, um ponto de descontrole total, né? A gente sabe hoje que as informações dobram a cada 2 anos, se não me engano, né? Eu gosto muito de uma frase que o pessoal falava lá no Cubo, que é: a velocidade do mundo está mudando de velocidade. A velocidade do mundo está mudando de velocidade. É muito louco. É muito doido, porque o mundo sempre mudou, mas a velocidade que muda é brutal. Exato. Então, o que vocês estão identificando nessa investigação sobre os essential skills, cara? Legal. Bom, quando a gente entrou nesse mundo de falar em soft skills naquele momento, né, que era... então, vamos falar sobre competências que são essenciais à natureza humana mais do que as técnicas, né? Esse sempre foi nossa abordagem. Só que ao longo desses 5, 6 anos de história da Bizu, a gente começou a compilar tudo que as empresas pediam para a gente como competências do que elas queriam para os seus novos colaboradores e os próprios colaboradores que elas já tinham, né? Então, quando a gente começou a pegar programas de grande escala, a gente começou a ver isso ainda mais frequente, ainda mais recorrente, né? Então, nos últimos 2 anos, principalmente, que a gente intensificou muito grandes programas, a gente deve ter feito aí 20, 25 grandes empresas no Brasil, muito grande mesmo, das maiores 100 a gente fez bastante delas. E basicamente todas elas pediam coisas muito similares. E isso é legal ver como o próprio olhar do RH tem sido mais criterioso e está andando mais em linha com o que a gente via antigamente. Assim, o que a gente via antigamente, quando a gente entrou no mercado, quando o RH ainda era uma visão mais até tradicional, a gente ainda via um desalinhamento muito grande com o que o gestor queria do seu funcionário. Dizia que ele tinha que ter 15 competências e, na verdade, quando você ia ver o cargo, a função, ele tinha 3, 4 coisas que eram imprescindíveis para ele ter como comportamento mesmo. A partir dali, ele não ia usar muito. Até no próprio lado técnico, né? A gente brinca que, no LinkedIn, o cara, para ser estagiário, ele tem que ter inglês fluente. Já no nível mais baixo da empresa, ele já tem que ter uma série de competências, ele tem que ser o presidente da empresa, né? Então, nas soft skills isso não é diferente, né? Então, os gestores queriam que a pessoa tivesse basicamente tudo desenvolvido com 18, 19 anos. Tudo que, se for só jogar uma pimenta, tudo que os próprios gestores muitas vezes não tinham. Né? Exatamente, porque ele quer que o colaborador tenha, né? Seja o Deus da resiliência. Exatamente. Tem que ser resiliente, tem que ser proativo, tem que ser dinâmico, enfim, tudo isso que a gente já ouviu durante muito tempo. Mas a gente foi entendendo que nos últimos anos existe um padrão um pouco mais em linha com o que a gente está estudando também mundo afora, assim, né? E aí é muito legal que tem grandes centros de pesquisa
olhando para esse lugar de como a gente vai, o futuro do trabalho, né? Enfim, as competências do futuro, a liderança do futuro. Acho que é legal porque o RH está muito em voga ultimamente, assim, tanto você vê investimento em startups nos últimos anos cresceu absurdamente, o número de startups de RH cresceu absurdamente, o investimento que a empresa tem de budget para o RH dentro do seu budget total aumentou consideravelmente no Brasil e no mundo, enfim. Então, esse lugar está muito quente, assim. Então, a gente tem muita coisa para se basear. Então, a gente recolheu tanto o que as grandes empresas passaram para a gente nos últimos 2, 3 anos, quanto o que grandes centros de pesquisa fizeram. Então, tem estudos da Carnegie Foundation, de Harvard, de Stanford. O governo do Canadá fez um estudo brilhante, pegando desde coisas muito base da pirâmide até lá em cima. Então, desde o que profissionais de massa, assim, caixa de supermercado, etc. e tal, até diretores de empresas, CEOs.